Vender high ticket não é sobre ter um preço alto, é sobre criar um valor tão óbvio, tão incontestável, que o preço deixa de ser uma objeção. A maioria das empresas tenta vender caro usando dos mesmos argumentos de quem vende barato. Catálogo, desconto, parcelamento. Só que a venda high ticket não funciona assim. Para cobrar alto, você precisa criar confiança, entregar quick wins. Mostrar que o resultado ele é muitas vezes maior do que o cliente está investindo. Tem que falar com quem decide, enfim, muitas variáveis super importantes que eu vou trazer com você nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você 9 pontos que permearam a minha carreira. Eu trabalhei por muitos anos trabalhando com vendas de alto valor e o que fizeram com que eu tivesse tanto destaque na minha carreira. E o ponto cego de que muita gente tem é acreditar que para vender de forma premium tem que jogar o jogo do custo, do preço. Não tem nada a ver com isso e é o que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui do Ponto Cego. Eu vou trazer para vocês 9 pontos que eu sempre organizei dentro dos times que eu liderei. Eu trabalhei aí nos últimos 25 anos de uma forma majoritária representando empresas que tinham um respaldo, um posicionamento, um branding e que a gente acabava levando ao mercado ofertas de alto valor. E então eu nunca trabalhei de uma forma objetiva sendo o mais barato ou usando persuasão, mas sim atendi centenas, para não dizer milhares de clientes que estavam nesse benefício, nesse tipo de direcionamento e eu ajudei eles, obviamente, a trabalhar por isso. Eu estudei muito sobre isso, né? Eu felizmente posso dizer que eu fiz uma das especializações que eu tenho é do programa de negociação de Harvard. Foi a primeira vez que eu estudei em Harvard, foi, sei lá, 2010, 2011, e eu tive aula, né? Com talvez uma das pessoas mais relevantes do mundo, que é o Robert Cialdini, sobre persuasão. Mas eu posso te dizer que não é por aí que começa não o mundo do high ticket, ou vendas de maior valor, vendas de maior impacto. Eu diria para você, sem dúvida alguma, que o primeiro aspecto tem a ver com a confiança, com a reputação. Eu vejo muita gente aí no mercado, e nada contra, tá? Mas eu acho que as pessoas, no momento que elas começam a fazer muitas ofertas, elas vão eliminando, elas vão matando, elas vão machucando a história delas. Muitos profissionais muito bons, talentosos, mas pela ansiedade de ganhar dinheiro, pela necessidade de bater o próximo recorde, elas começam a ser incoerentes nas suas ofertas, elas acabam não prestar atenção de fato na transformação que eles vendem e com isso eles vão se queimando. E a coisa mais normal do mundo é você olhar e eu te faço uma pergunta, se você voltar 4 anos no tempo, quais eram as pessoas que você seguia na internet, quais foram os produtos que você comprou e qual a imagem que você tem desses interlocutores, né? É mesmo próprias empresas mesmo, de maneira geral. Eu vejo muita gente hoje no mercado criando uma narrativa de confiança, com promessas bem arrojadas e criando ambientes com diferenciação baseada em consumo, né, em ostentação, e conseguem sim vender coisas caras. Mas eles não estão vendendo produtos de alto valor, eles estão criando ofertas de diferenciação baseada no consumo. Então as pessoas estão pagando caro para poder navegar naquele ambiente com uma expectativa que infelizmente elas não vão ter realizada. E aí é o tipo da coisa que não é o que eu estou ensinando aqui nesse vídeo, não é o que eu quero te mostrar. O que eu quero te mostrar de fato é até um negócio que vende produtos de alto valor, com valores expressivos, não necessariamente você tem que ser o mais caro para fazer uma venda de high ticket, mas fundamentalmente alguém que nunca abra mão da reputação. Olha que interessante, quando eu fui criar esse business, eu analisei muito o mercado e eu venho, talvez a maior parte da minha carreira, eu trabalhei com as maiores empresas do mundo. Eu representei as maiores empresas do mundo e atendia as maiores empresas do mundo. E uma das coisas que eu aprendi é o quanto a reputação era importante. Eu posso tranquilamente dizer que eu trabalhei em 3 ecossistemas de multinacionais competidoras e eu nunca precisei falar mal de uma quando eu estava em outra. Nunca precisei. Eu sempre gerei valor baseado no meu conhecimento, no meu trabalho, nas variáveis que eu tinha posse e capacidade de conduzir. E isso me deu uma reputação muito forte no mercado. Os meus competidores sempre me respeitaram, os meus funcionários me respeitavam, o ecossistema, os clientes respeitaram, de forma que eu pude vir para fazer essa transição de carreira e falar abertamente por mais de 3 anos aqui na internet, não teve nunca um hater, nunca alguém que possa dizer que eu menti uma vírgula do que eu estou falando. E essa solidez para mim foi fundamental para eu decidir fazer esse movimento, porque o meu negócio, ele é provisoriamente um negócio de educação. A minha grande visão ao longo dos próximos tempos é ser um negócio que vai atender outras expectativas, mas por um período determinado, a educação é a forma que eu tenho para formar o entendimento, mostrar quem de fato eu sou de confiança,
que não me conhece. Porque, por natureza, eu não poderia atender as grandes empresas criando uma empresa do zero, porque uma grande companhia, ela compra pela reputação da empresa também. E como a minha empresa é baseada na minha imagem ainda, eles poderiam dizer fatalmente, pô, o Bush é um cara mega confiável, ele participou de N projetos transformacionais da nossa empresa, olha o reconhecimento que ele tem no mercado, o nome que ele tem, a confiança que ele tem, mas quando eu colocar num relatório de investidores lá que a empresa X gastou X milhões para o Carlos Bush, ou a empresa dele, que iniciante, fez uma transformação, provavelmente os investidores fariam uma pressão por não conhecer isso. Então, precisaria, com isso, eu ter uma autoridade já percebida por quem não me conhece, e por isso, então, que eu optei por ir para um nicho abaixo da pirâmide de distribuição organizacional, onde eu estou entregando grande resultado e grande posicionamento para essas empresas, iniciando pela educação, e aí de fato com isso eu tenho crescido a quantidade de pessoas que passam a conhecer meu trabalho. E uma vez que aumenta o conhecimento sobre o meu trabalho, isso vai me credenciar depois para que os grandes possam voltar a me contratar, porque agora não só eu tenho a confiança, mas a minha empresa criada passa a ter a confiança do mercado. Então, notem, a reputação ela é fundamental. Não adianta de nada eu ter reputação se a minha própria empresa ainda não tem. Eu preciso saber navegar nisso. E um negócio de criar valor tem que ser negócio reputacional, negócio que protege a garantia de entrega, que se preocupa de verdade com o cliente. Porque é fácil você estabelecer confiança com as pessoas usando de caminhos não ortodoxos. O problema é você depois criar uma reputação que vai acabar, como a gente vê com muita gente aí no mercado, que infelizmente acabou optando pelos caminhos mais fáceis, né? Ou desejados por a maioria, os mais rápidos, né? Mas imagine então que eu sou uma empresa confiável e eu estabeleci uma confiança perante a empresa que vai contratar o meu serviço ou o meu produto. Uma das coisas que eu aprendi na minha carreira é que uma vez que uma empresa está investindo em um valor percebido maior, é fundamental que nós, ao fazer uma entrega, a gente faça uma entrega que tenha algum quick win, ou seja, tenha uma vitória percebida mais rápida. Então, se eu fosse vender, quando eu vou vender, por exemplo, advisor para meus clientes, eu rapidamente identifico o que eu poderia fazer com uma maneira com esforço menor e já mudar ponteiro para aquela empresa, porque isso é importante para que ele também crie um alinhamento sobre a sua ansiedade do risco, porque todo negócio tem um risco, independente se você comprou de uma empresa com muita reputação ou não. Então, no momento que eu gero um quick win rápido, eu já coloco uma energia positiva no andar. O que eu vejo muitas vezes é que muita gente só está preocupada em pegar o dinheiro e depois a entrega entra no modus operandi normal, ou seja, você já começa a conflitar com aquela confiança estabelecida. Então, um segundo ponto que eu sempre colocaria como uma estratégia é entregar algo rápido e palpável que prove que, na verdade, aquilo que você está ofertando e aí, naquele momento, entregando, funciona. Isso pode ser a própria embalagem de um produto, né? Então, imagina que eu vendi um produto de um valor agregado maior. Você concorda que a própria embalagem funciona? Se você comprar uma Porsche, quando você receber a Porsche, você vai receber tantas caixas e elementos minimalistas que você comprou um carro de R$1 milhão por hipótese. Aquele carro ali por si só, ele já é, né? Mas os quick wins são aquelas vitórias, uma carteira diferente, uma caixa com um detalhe, aquilo é um quick win para aquilo, porque o prazer do carro ele vai sendo construído ao longo daquele tempo. Então um exemplo simples para produto, para que você possa ter. Um outro aspecto que para mim é muito importante é a gente saber tratar exclusividade e escassez. Ninguém gosta de comprar produtos de alto valor que eles não têm um controle de distribuição. Eu não falo que majoritariamente você só pode vender para 2, 3 clientes. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é, não pode ser alguma coisa que é vendida de qualquer forma, alguma coisa que a venda é mais importante que a entrega, porque isso por natureza não tem mais valor. Você não gostaria de comprar algo que você comprou hoje uma roupa numa loja de grife ou numa bolsa que demonstra uma grande conquista profissional sua ou da sua esposa ou do seu marido. E você não ia se sentir bem que saísse na rua depois sem 5 mil pessoas andando com a mesma, né? Então exatamente, a conquista vem um pouco disso. E produtos de maior valor, eles pressupõem uma escassez. Eu sou um exemplo disso. Eu não presto serviços determinados porque eu acabaria com a minha escassez. Então por mais que eu possa ter até o desejo de distribuir para a sociedade, como eu faço no meu movimento de 1%, mas distribuo de formas diferentes, porque se eu distribuísse o meu tempo como entrega de produto, eu talvez diminuiria o valor percebido da minha entrega. Eu entrego o meu tempo ajudando a instituição carente. Eu faço isso, eu não preciso divulgar isso. Mas estou te falando isso para te mostrar que a exclusividade e escassez não tem a ver com o propósito, tem a ver com o jeito que você entrega. Porque quem está te comprando, de verdade, também está preocupado que aquilo tenha aquele valor específico. Porque, por exemplo, se todo mundo pode contratar o Bush para ajudar uma empresa a vender mais, por que eu vou contratar? Se todo mundo contrata,
todo mundo vai ser igual. Eu quero contratar aquele que é diferente, aquele que é mais caro, aquele que tem mais experiência. É uma provocação que eu faço muitas vezes pro meu time quando eles estão conversando com clientes, que muitas vezes os clientes dizem, eu tô em dúvida com a imersão A, com a B. Eu digo, não, é super tranquilo, só pergunta pro cliente se quem ele tá escolhendo ou comparando estudou quanto eu estudei, trabalhou em quantas indústrias eu trabalhei liderando, vendeu a quantidade de dinheiro que eu vendi, trabalhou em quantidade de países que eu trabalhei e de verdade tem o NPS, a qualidade, método, tudo que a gente faz. Se tiver, talvez seja uma grande oportunidade ele ter outro. E esse meu business não é um business que você só compra de um, você vai comprar a vida inteira de vários. Mas eu quero te mostrar que eu não sou qualquer um. E por isso o meu valor agregado é maior. Entende a provocação? Um outro aspecto que é super importante tem a ver com o retorno, né? Eu vejo muita gente assim... precificando baseado no desejo de ganhar dinheiro. Então o pessoal meio que diz assim, eu quero fazer 30 milhões esse ano, então eu vou vender 300 coisas de tal valor, etc. Eu até entendo como faz o planejamento, mas não é isso que faz um produto de alto valor continuar sendo um produto de alto valor. Quando eu compro uma bolsa, sei lá, de 50 mil reais de uma Chanel, a Chanel tem que me entregar mais do que 50 mil reais percebido na entrega, porque senão vai perder o sentido. Então de nada adianta eu dizer que a bolsa vale, eu cobrar isso, e muitas pessoas comprarem, se a pessoa depois não sentir que aquilo vale. Então uma das coisas que eu tenho muita preocupação é quando um cliente compra uma imersão comigo, é óbvio que o retorno dele vai ser pelo menos 10 vezes maior. Quando eu vou fazer um advisor, eu trabalho assim de uma forma incansável para dar um retorno, sei lá, 10, 20, 30 vezes o investimento. Por que isso é importante? Porque o cliente espera isso. Quando você vai comprar um terno, você vai comprar um vestido de um estilista famoso e você paga uma fortuna, você espera que ele vai cair no teu corpo de um jeito melhor. Ele espera que vai causar um impacto diferente, então você precisa dar um retorno muito grande. Então esse seria o meu quarto ponto. O quinto ponto eu sempre digo que é venda para quem manda. Gente, o que eu mais vi na minha carreira é vendedor se enganando tentando vender para palhaço de circo e não para dono de circo. Muitas vezes você vende um serviço ou um produto, você tem que usar muita argumentação para vender, porque muitas pessoas não têm às vezes consciência do problema, às vezes não têm consciência do benefício que aquilo vai trazer. Então você tem que trabalhar e enriquecer, né, o processo de conscientização, porque é só com a consciência elevada que um cliente passa a entender o retorno. E aí o exemplo do circo que eu falo é assim, imagina que eu vou num circo vender leão, aí tô lá, chego lá, quem me atende é um palhaço de circo ou algum profissional de baixo escalão. O que ele vai fazer? Ele vai dizer pra mim, esse teu leão vira cambalhota? Eu faço o leão virar cambalhota. Esse teu leão come qualquer comida? Eu faço ele comer qualquer comida. Esse leão anda com 2 patas só? Eu faço ele andar com 2 patas. Aí chega num dia que eu tenho que botar proposta para negociar, para fechar, e ele vai dizer assim, beleza, vou chamar o dono do circo aqui para ver se ele quer comprar o leão. Aí o dono do circo olha e diz, não, eu não quero mais animais, chega de animal. Você gastou 3 meses querendo fazer a pessoa que não manda ver valor? Você tem que fazer ver valor quem de verdade vai assinar o cheque. Porque essa é a pessoa mais importante no processo. Não quer dizer que não tem outras pessoas correlacionadas na formação de opinião, mas vender para quem manda é muito, muito importante. O sexto aspecto tem a ver com o que eu chamo de jobs to be done. Isso é um conceito de mercado que é você vende de verdade aquilo que você resolve. Então, uma coisa que eu falo sempre para os clientes, eu tenho um programa chamado Compass, né? E a gente determinou 9 jobs to be done que a gente ajuda naquele advisor. Então, imagina um programa aí de 4 meses que eu e meu time vamos estar assessorando uma empresa baseado em resolver uma dor específica. Então, por exemplo, quando você compra esse programa, você comprou previsibilidade comercial. Isso é jobs to be done. Essa é a dor que o empresário quer resolver. Não importa quanto tempo eu vou levar para resolver, eu vou resolver. Então o cliente ele não compra um produto ou serviço, ele compra o progresso que ele quer alcançar, ele quer comprar de sair do ponto A para chegar no ponto B. Se eu vou numa academia, e é o grande erro que as academias passam um perrengue, estão levando maior pressão aí de Gympass e etc, o Well Hub hoje, né? Por quê? Porque esses caras geram demanda, as academias não sabem gerar demanda e assim fica. Mas uma academia tinha que entender que as pessoas talvez elas não querem ir na academia, elas querem melhorar o corpo, ser mais saudável, diminuir peso. Então se a academia entregasse isso, não teria mais esse tipo de barulho que tem hoje, que a academia é para vender contrato anual, para você não ir, o produto é A, o produto é B. Isso é o que ela entrega, o que ela resolve, como resolve. Então você tem que abrir o olho também para o Jobs to be done, que seria o sexto ponto para a gente falar aqui, para vender produtos de alto valor. O sétimo ponto é o preço como sinal de valor. Custar mais alto do que a média é um selo de diferenciação. Ele não é um entrave, ele é um selo. Vou dar um exemplo para você. Se você olhasse as minhas 2 mãos, eu fecho elas aqui agora. Imagina que eu estou dizendo para você. Dentro dessa mão, eu tenho um anel do tamanho, sei lá, 14, pesa tantas gramas de ouro, 18 quilates, tal, e tem uma pedra de diamante de tal tipo. O valor é R$ 1.500. E essa aqui
é uma pedra e eu descrevo as mesmas características que essas e digo, esse aqui é R$7.000. Qual você acha que é a melhor? Qual é o melhor anel dos dois? Provavelmente você vai dizer que é esse, que é 7.000, não esse que é 1.500. Por quê? Porque preço é referência de qualidade. Então, quando você elevou qualidade, quando você neutralizou as características de comparabilidade, provavelmente, se o seu produto tem uma precificação mais alta, ele vai ser concebido como melhor. Então, o sétimo ponto é que não é uma venda só porque é o preço alto. O preço alto ele só funciona quando você neutralizar as demais características, que vem a ver com os primeiros 6 que eu trouxe para você. O oitavo ponto tem a ver com o ecossistema, né? Ou seja, o cliente, muitas vezes, ele está comprando o acesso, a continuidade, ele não quer simplesmente a entrega. Então, muitas vezes, eu tenho produtos aqui que o empresário, ele quer estar num ecossistema de outros empresários como ele, que ele possa trocar ideias. Então, também tem um valor de saber que o meu mastermind, o meu grupo, o ecossistema, são pessoas que têm o valor moral que ele busca, que são pessoas que buscaram o caminho verdadeiro. Quando ele vai num mastermind como o meu, ele vai ver um Sr. Jorge Gerdau, ele vai ver um Daniel Randon, ele vai ver empresas com os fundadores defendendo como chegaram em 1, 10, 15, 20, 30 bilhões de faturamento. Ou seja, ele entende que a minha cabeça é muito de tradição e perpetuidade, trabalho real, vida real, de fato, um modelo que funciona. Ele não vai ver aqui, talvez, uma startup que está bombando e eventualmente não se provou no tempo e, desculpem a minha informalidade, vim aqui cagar regra. Não é a natureza do trabalho do Bush. O Bush vem de um outro nível de experiência. Eu sempre digo, né, pessoal, eu tenho todo o respeito para vários competidores, eu acho que tem competidores que fazem coisas maravilhosas. Não quer dizer que eu concorde com eles em todas as teses deles, tem alguns, inclusive, que confrontam muito as minhas teses, mas é inegável poder dizer o sucesso que eles têm e o maior respeito por isso. Mas eu, obviamente, posso dizer que a falta de coerência, muitas vezes, eu acho inadequada, características de ostentação e tirar dinheiro de uma parcela desse público que não poderia pagar simplesmente por criar uma falsa expectativa acheada, mas assim, eu não posso dizer que o ecossistema deles não passa um pouco disso. Mas eles estão comunicando do jeito deles e trazendo o público que quer aquilo. Então tá tudo justo, não é ilegal. É simplesmente, talvez, na ótica do Carlos Bush, não tão moral quanto deveria. Mas o oitavo fator é que você tem que fazer parte do ecossistema. Então, a sua empresa, ela tem alguma premiação importante? Que ambientes vocês frequentam? Como vocês são concebidos no mercado? Você é um prestador de serviço? Como é que o mercado avalia o posicionamento da tua empresa? Tu vende produtos? Como é que é a embalagem? Como é que é a relação com o mercado? Como é que é a fábrica? Como é que são os caminhões? Então, o ecossistema também faz parte da precificação de produtos de alto valor. E o nono ponto, não menos importante, é que tem uma frase muito forte de consultorias, principalmente, que é cobra caro e trabalho de graça. E isso é uma das coisas que eu mais faço, que é quantas vezes eu já não prometi e fiz trabalhos de graça para clientes. Muitas pessoas às vezes queriam entrar no Mastermind e eu dizia, não precisa, entra e vê a qualidade. Por que eu faço isso? Porque eu me sinto bem ajudando. O meu trabalho é transformar empresas. O dinheiro ele é a consequência do meu trabalho. Então por que muitas vezes eu não poderia me arriscar um pouco acreditando também no meu trabalho? Entendendo de verdade que eu estou entregando aquilo. Porque quanto mais eu trabalhar de graça, mais caro eu vou poder cobrar depois. Porque mais assertivo eu vou estar sendo. Mais eu vou entender isso. Não é difícil eu fazer alguma live com alguns clientes interessados nos programas para eu tirar dúvidas. Aí tu diz, por quê? Vale a pena, Bush, tu gastar 2 horas do teu tempo, tu vai ganhar X mil reais em 2 horas de consultoria, tu gasta 2 horas para fazer venda, se é para 1, para 10, para 15 vagas. Não se trata aqui nesse momento de valer a pena financeiramente. Vale a pena trabalhar de graça. Porque eu trabalhando de graça aquelas 2 horas, por exemplo, eu vou ter 15 empresários me passando as dores deles e muitas vezes eu posso estar vendo que eu não estou atendendo um job to be done que é importante. Então essa é a provocação que eu te trago. Quando eu reúno esses 9 pontos, eu te questiono, olha como é simples gerar produto de maior valor. É simples. Só não é fácil. Porque não é fácil ter reputação. É caro ter reputação. É caro ser consistente e coerente. É caro não passar perna nas pessoas. Porque a natureza do mercado é essa ultimamente. Principalmente num ecossistema em que se perdeu alguns valores. Mas a gente, como eu já gravei em outros vídeos, a gente está voltando hoje ao modelo de sociedade, modelo baseado em confiança, e um modelo de alto valor cada dia vai exigir mais, vai começar a questionar mais e vai começar a se perguntar mais. Pô, espera só um pouquinho, é condizente a narrativa que está sendo colocada? Não tem incoerência? É tipo eu chego aqui para você e digo, olha, venha para o meu ecossistema, porque aqui no meu ecossistema você paga para eu te dizer para onde ir, e se eu te disser para ir para lá, eu ganho uma comissão para quem eu te disse, e se te mandar para lá, eu ganho comissão de outro. Isso é coerência? Você vai pagar caro por alguém que está ganhando comissão para onde manda você ir? Você se sente bem com isso? Isso é uma incoerência. E isso é um dos trabalhos que já começam
aí contra um dos 9 pontos que eu te trouxe. E automaticamente, com isso, não trabalha de graça, não gera confiança, não cobra caro, não faz o trabalho que tem que quer gerar valor. Então, são 9 provocações, 9 pontos. Obviamente que você não precisa ter os 9 na sua oferta. Isso vale para produto, isso vale para serviço, isso vale para B2B, isso vale para B2C, isso vale para D2C, B2B2C, a derivação que você quiser. E sempre te digo, para de buscar fuga quando você diz, meu modelo não funciona. Funciona para todos. Talvez não da forma como exemplifiquei, talvez não com a forma da totalidade dos pontos, mas a gente sempre tem alguma forma de ajudar melhor o cliente para poder gerar mais valor. E quando a gente gera valor, o preço, ele é o que menos importa. Ele é a consequência. A decisão de compra é no-brainer. É óbvio que tem que comprar de você. E é assim que a gente tem que trabalhar. Te vejo no próximo Ponto Segway.